Ok, vamos pro segundo jogo aqui agora do Aberto de Caxambu, o torneio de inverno. É, Fiquei com meio ponto e aí eu enfrentei um mestre nacional já na segunda rodada, um cara muito experiente em torneio. E eu tô de pretas agora porque eu tava de brancas na primeira rodada, né? E eu dei uma olhada na base de dados, eu sabia que ele jogava abertura inglesa. E E aí, beleza. Contra a inglesa, eu basicamente não sei muito o que fazer. É, eu tentei forçar ele a jogar D4 para ir pra Ninja Índia, que é uma abertura que eu sei jogar. Então, joguei E6 porque, sei lá, força ele a jogar D4. Eu queria que ele tivesse jogado, mas ele só desenvolveu o cavalo. Eu joguei cavalo F6 porque convida de novo. Se ele jogar D4, a gente vai pra Ninja Índia. E aí eu queria que isso tivesse acontecido, mas ele só desenvolveu o outro cavalo e eu pensei assim, não, agora vamos fugir mesmo da abertura, vamos jogar uma formação de índia da dama aqui, pra fianquetar esse bispo, vou botar isso aqui. E G3, C5 ganhando espaço, bispo G2, bispo B7. E aqui é tudo teórico, mas eu meio que descobri na hora. Nunca tinha jogado isso. Eu sabia que essa formação fazia algum sentido. E ele jogou E3, que é um lance um pouco estranho. Eu, assim, esse lance, a única coisa que ele faz é preparar D4, né? E eu joguei um lance igualmente estranho, que é A6. E A6 impede o cavalo de vir pra cá. E eu quero botar minha dama aqui sem que o cavalo ganhe tempo, mas é, meus planos estão muito lentos. Porque ainda falta desenvolver muita coisa. E ainda falta botar o rei em segurança. Então, ele viu que meus planos estavam muito lentos, ele explodiu com D4 e eu joguei D5 mantendo a tensão. E aí ele jogou B3 para fianquetar o bispo dele também, vai ter 3 fianquetos nesse jogo. Eu desenvolvi o cavalo, ele desenvolveu o bispo e aí eu joguei meu plano, dama C7. E e assim, eu tava muito cansado por causa do jogo anterior. Foi no mesmo dia da primeira rodada. E eu não tava calculando direito as coisas, mas é, sei lá, se ele fizer uma jogada simples aqui, C por D5, e aí eu jogo. Eu capturo, sei lá. Se eu capturar aqui, já é ruim, porque ele troca aqui e, e assim, ele tá ameaçando isso e ainda tá caindo aqui ao mesmo tempo. Eu não vi, e ele provavelmente viu, mas ele quis preparar o lance com torre C1, e, e aí eu não vi de novo essa ideia, e eu tava tentando criar um plano, né? Meu plano é, as peças estão apontando pra cá, eu tenho que jogar H5. Só que, sei lá, é um plano meio lento, porque eu jogo H5, mas meu rei vai pra onde? Tipo, se meu rei vier pra cá, a torre já tá na mesma coluna da dama, vai ficar na mesma coluna do rei. Ele pode quebrar essa tensão aqui a qualquer momento, então foi um plano. Outra coisa, esse bispo aqui não tá fazendo muita coisa. Esse bispo aqui muito menos. Não sei. O meu plano foi lento com H5, foi realmente lento. E aí ele realmente detonou tudo aqui. E agora é pior do que tava antes. Então no lance 14 eu já tô perdido. Por quê? Porque esse bispo tá atacando esse peão. E o importante assim, não é ele ganhar um peão. Claro que isso é bom. Mas é que meu rei não vai poder rocar mais pra cá. Porque vai ficar muito. Primeiro que eu tenho que tirar a torre, né? Que é mais importante. Segundo que. Sei lá, meu rei vai ficar no meio. Ele não vai poder rocar pra cá também. E aqui eu capturei aqui, né? Porque tem uma cravada aqui da torre com a dama. Eu capturei aqui e surpreendentemente ele não capturou aqui. Eu acho que eu responderia com torre H7 para manter a torre na mesma coluna. Mas eu não sei. Ele ficou com medo do meu ataque? Ou ele quis jogar sólido assim só para não correr nenhum risco nunca? É, de qualquer maneira, ele jogou H4. O que lembra um pouco o jogo anterior, né? Quando eu joguei H4 no jogo anterior, ele jogou H5 e aqui aconteceu a mesma coisa. É, Incrivelmente, isso aqui não enfraquece o rei dele, porque meus planos são muito lentos.
Meu plano agora é rocar o mais rápido possível e depois jogar bispo aqui, trocar os bispos, botar o cavalo aqui, porque sei lá o que o cavalo vai fazer aqui, mas eu achei uma casa bonita pro cavalo. Ou então jogar o cavalo aqui de primeira e botar o bispo aqui pra fazer um sacrifício e, sei lá, tentar empatar. Enfim, eu tava achando minha posição sofrida. Ele foi achando uns lances muito bons, por exemplo, ele jogou dama C2 e o dama C2 me impede de jogar bispo aqui porque no final da linha eu perco um peão. E se eu tomar aqui, se eu tomar aqui de peão, é muito ruim. Sei lá, muito ruim isso. Olha o rei aqui. E aí eu joguei dama B7, porque já ameaça esse cavalo aqui. E aí, em momento oportuno, eu jogo torre C8 pra proteger tudo e minha posição tá melhorando. E aqui eu pensei que ele ia jogar algum lance passivo, tipo, isso aqui defendendo o cavalo. E, e sei lá, eu acho que eu jogaria torre. Algum desses lances aqui. Mas não, tem um jeito muito melhor de defender esse cavalo. O cavalo vai pra cá e por mais que ele tenha pendurado um bispo, eu não posso tomar o bispo porque tem uma ameaça de mate aqui. Então eu sou obrigado a tomar o cavalo e aí ele toma esse bispo. Porque o único jeito dele não perder material, né? E aqui, infelizmente, eu tenho que tomar de peão. Porque se eu tomar de dama, aí ele desenvolve a última peça dele, que é a torre. E ainda tem um raio-x no cavalo, então eu tenho que jogar, sei lá, dama C6, talvez. E aí ele toma aqui. Então, bem... Muito sofrimento ter que fazer umas escolhas assim e esse peão aqui agora é difícil de tirar. Aqui tinha um único lance que eu poderia ter jogado e que meio que igualava, segundo... Tipo assim, lance menos pior segundo a engine aqui, que é a torre de A8. Só que esse é um lance muito difícil, porque eu já tava sofrendo muito, tava querendo abrir minha posição. E aí eu prendo essa torre aqui, eu acho que não tinha nenhuma chance de eu jogar isso. Eu joguei torre de F8. E aí jogou dama F5. E o objetivo de dama F5 é simples, é avançar G6. E me dá mate, sei lá. G6 é um lance muito forte. Porque tá caindo tudo. Tipo, se eu não fizer nada assim, vamos supor que eu não faça nada, ele pode jogar isso, e aí tá ameaçando mate. E aí se eu tirar o cavalo, se eu botar uma torre, sei lá, tá caindo aqui, essa torre aqui tá vindo também, então... Uma posição sofrida. Aqui ele abre também e... sei lá. Sofrido. E aí tem dois jeitos de eu impedir isso. E eu escolhi o jeito errado. O jeito certo era G6. Mas eu pensei assim, não, simples. G6, ele faz isso. E agora tá difícil impedir o mate. E eu deveria ter jogado isso, mas... eu não tava vendo a refutação. E a refutação é interessante, olha. Ele joga isso aqui, pretendendo fazer isso. Ou então... Tá, joga esse aqui, por exemplo. Ou esse. Tá. Se ele jogar esse, eu jogo torre de AC8. E na hora que ele joga esse, eu jogo cavalo E5. E aí eu pensei assim, não, impossível. Porque ele só manda um F4 e aí tipo assim, já era. Não tem como defender o mate. Tipo, eu posso tirar o cavalo com cheque, mas eu perco o cavalo. Eu não posso fazer nada. Mas eu posso. E eu tô ganho nessa posição. Que não aconteceu, claro. Seria uma posição hipotética. D4 atacando a dama. E aí, E por D, C por D atacando a dama aqui. E aí, isso aqui
Aí eu jogo cavalo F3 cheque. E aí, sei lá, rei F2 aí já tem descoberto, o que é ruim. Mas a dama tá atacada, né? Então teria que tomar. Não, não aqui, né? Aqui tem mate. É, toma aqui. E aí. E aí eu tomo. E aí eu tô ganho. Tô com qualidade a mais e tal. Então, essa posição poderia ter acontecido se ele tivesse. Se eu tivesse jogado G6 e ele tivesse voltado a dama pra lá. Mas eu não enxerguei isso. Eu tava cansado, como eu falei. Senão eu poderia até ter pensado. Mas eu joguei o único outro lance, que era a torre E6. Que impede G6 porque. Eu precisava impedir G6, né? Impede G6 porque a torre toma. Ele jogou torre de FD1, desenvolvendo a torre. E eu tinha que ter jogado D4 aqui, buscando contra-jogo. Mas eu joguei torre D6, defendendo o peão. Esse lance foi muito feio. Não é um lance ruim, mas eu senti que eu ainda não podia ficar com um peão a menos. E aí, torre C2 foi um lance meio estranho, mas a ideia é dobrar. Eu joguei torre E8, ele realmente dobrou. E aqui eu tô perdendo um peão. E o único jeito de defender esse peão é esse aqui. Só que isso aqui bloqueia a minha dama, eu queria vir com a dama pra cá. Isso aqui deixa o cavalo em uma posição ruim, ele tipo não vai sair daqui nunca. Só se for pro mesmo lugar que ele tava antes. Então, o único lance que eu podia ter jogado era esse, só que eu achei muito feio. Eu pensei, prefiro perder o peão, tipo, agora eu perco o peão, não tem problema. Mas eu perco o peão por atividade. Eu joguei a dama aqui, perdi o peão, até aqui a dama, troquei aqui, voltei o cavalo pra cá, porque o cavalo volta com atividade. O cavalo volta defendendo aqui e atacando aqui. Então eu pensei assim, beleza, dá pra lutar pelo empate. E, e aí, antes de eu jogar o cavalo aqui, ele ofereceu uma troca de dama que é muito difícil de recusar. Porque, sei lá, o único jeito de realmente recusar essa troca é jogar alguma coisa como dama B8, mas eu perco mais um peão. Então, ou então, sei lá, ele ameaça mate. Eu acho que isso aqui é mais forte ainda. Ele ameaça mate aqui. Não tem muito o que fazer. Então, eu tenho que aceitar essa troca, infelizmente. E eu tô com um peão a menos. Desenvolvi o cavalo, mas ele pensou em uma ideia genial aqui. Foi um lance que quando eu vi a finalidade foi muito bonito. Foi bispo F6. E a ideia é que, por mais que eu ative minha torre, ele ativa a dele. Eu não posso buscar esses peões aqui. Ou então esse aqui. Eu não posso buscar esses peões porque se eu fizer alguma coisa, tipo isso aqui, ele toma aqui. E aí se eu tomar, tem mate. Tem literalmente mate aqui. Olha a importância do bispo aqui. O bispo cobre essa casa e apoia a torre. Incrível, né? Então aqui eu já fui pro sofrimento aqui. Devolvi mais uns peões. Ele atacou minha torre, eu tirei minha torre e perdi o segundo peão. Avancei meu rei. Defendi o peão pra não ficar 3 peões a menos. Ataquei a torre. Ataquei o peão, buscando algum contra-jogo, mas aqui não dá mais. Ele manteve a tensão até o final. Eu tive que atacar a torre. E agora o rei dele já veio pra cá, né? E aí, quando meu rei foi forçado a sair, tipo, pra cá, em vez de ir pro meio, aí ele foi lá e achou que era uma hora boa de trocar tudo, porque o rei dele chega a tempo pra proteger o segundo peão a mais que ele tem. E aí eu tô com 2 peões a menos e não tem muita coisa que eu posso fazer. Ele jogou A5, ele foi trazendo o rei. E aí eu abandonei porque não tem nada que eu possa fazer. Então, basicamente, eu não tinha um plano que funcionava nessa partida. E assim, perdi feio. Eu nunca tive o controle dessa partida. Eu nunca entendi o que estava acontecendo e como que eu podia lutar contra.
E, sei lá, meu conhecimento posicional foi muito ruim. Mas é isso, acontece. O cara é mestre, o cara é experiente. E eu tô aqui só pra aprender, né? Então, um empate e uma derrota por enquanto. Vamos lá. Pra terceira rodada.